relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita e um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Quando lemos aqui o profeta dizendo, cada era, lá voltando para a mensagem lá, ele dizendo, note, cada era da igreja teve seu mensageiro, sabemos disso, então nós podemos dizer amém com convicção, né? Porque nós acabamos de ler aqui, sabemos disso. Quem foi o primeiro? Paulo. Tá. Então, no parágrafo 271 ele diz, recorde, Paulo, agora olha esse detalhe aqui, ó. Paulo veio no final da era. Isso aqui é bem interessante, isso, não é? Quando que Paulo veio? No final da era. É bem interessante isso, viu? Todos os mensageiros vêm quando? Vêm no final da era. Vocês gostaram disso ou não? Quando que veio o mensageiro? No final da era. Então, além de nós estarmos na última era, o mensageiro veio no final da era. Agora, olha isso aqui, ó. Todos os mensageiros vêm no final da era. É no tempo do fim, quando estas coisas são expostas. Né? Paulo, conhecendo as Escrituras e sabendo que Jesus era o Messias, detonou aquelas sinagogas, de lugar em lugar com as Escrituras. Dá para entender, ele ia em lugar, ele sabia que quem era o Messias, ele conhecia as Escrituras e foi expulso de cada uma delas. Não é porque você tem a verdade, sabe da verdade, que as pessoas vão te querer, né? Vocês compreenderam isso? Ah, eu tenho a verdade, eu tenho a mensagem, todo mundo... Não, você vai ser expulso, você vai ser criticado, você vai ser zombado, né? Até que, finalmente, ele sacudiu o pó de seus pés e se voltou aos gentios. O que foi aquilo? O soar da trombeta. Um anjo mensageiro ali de pé com a palavra. Ó, não perca isso agora. A palavra. E Paulo, com a interpretação inadulterada da palavra de Deus, arrebentou com cada uma daquelas sinagogas. Lhe custou a vida. Cortaram a cabeça dele, não foi? Como poderíamos
descer a Irineu agora. Irineu, aquele mensageiro da era seguinte. Vocês estão acompanhando a conversa? São Martim, da era seguinte da igreja, quando começaram a receber a doutrina dos nicolaítas, começaram a entrar, eles arrebentaram aquela era. Martim Lutero arrebentou sua era. Vocês veem essa expressão, né? Ele veio com a palavra e veio arrebentando. Então, Lutero, quem foi Lutero? O quinto mensageiro, ele arrebentou aquela igreja católica com a palavra de Deus. O justo viverá por fé. E ele disse, este não é o corpo literal de Cristo. Jogou a comunhão no piso, aquela hóstia, saiu e arrebentou aquela igreja católica. Aquela trombeta soou, isto é correto. Amém? Amém. João Wesley se levantou nos dias da igreja anglicana. Ora, eles disseram, não há mais razão para se ter avivamentos. E isto foi a semente. Porém, João Wesley se levantou com a mensagem da segunda obra da graça e santificação, e ele arrebentou a igreja anglicana com a trombeta do evangelho preparada para a guerra. Isto é certo, ele o fez. Agora estamos na era de Laodiceia. A era de Laodiceia é a última era. Tem um mensageiro também para Laodiceia? Tem, não tem? São 7? Tem um mensageiro. Agora estamos na era de Laodiceia, quando novamente se tem denominado metodista, batista, presbiteriano, luterano, pentecostal. Estamos esperando que venha um profeta para arrebentar com esta era e torná-los de sua iniquidade. Amém? Amém. Vocês estão entendendo até aqui? Preste bem atenção, que é como se nós estivéssemos aqui lendo algo, né, quando o profeta estava pregando isso há anos atrás. E nós já temos visto que tem vindo um profeta e tem arrebentado tudo, as denominações com a palavra, né? Mas nós estamos apenas olhando um pouquinho para me chegar em algo aqui. Então, vocês vão acompanhando o trajeto. Agora, se essa tem sido a tendência em todo o trajeto através das eras, mudará Deus sua inclinação neste dia? Tem uma congregação aqui, né? Não sei se tem aqui uma congregação, tem? A congregação aqui responde, não, Deus não muda. Ele não pode mudar, ele tem que manter o mesmo passo. Amém. Recorde. Vamos lá, recorde. Este mensageiro era o 7º anjo que devia tomar todos os mistérios e fazer o quê? E juntá-los. Você viu aquela mão lá com tudo, né? Juntá-los, tudo. Note, o 7º anjo deve arrebentar esta igreja rica de Laodiceia. Eu sou rica, farta de bens, de nada tenho falta. Ele disse, não sabe que é, né, desventurada, miserável, pobre, cega e nua. Esta deve ser sua mensagem. Então, a mensagem do 7º mensageiro é dizer que a era de Laodiceia é o quê, irmãos? Olha a mensagem dele. Esta era é o quê? Esta era é miserável, pobre, cega, nua, desgraçada. Essa é a mensagem para Laodiceia. Eles dizem que são isso, rico sou, nada tem falta, temos isso, temos aquilo. Aí o mensageiro vem com uma mensagem dizendo, miserável, pobre, cego e nu, e não sabes. O título correto é Senhor, este é o sinal do tempo do fim. Esse é o título correto, Senhor, este é o sinal do tempo do fim. Ó Deus, envia-nos um profeta, né, intrépido, com as cintos do Senhor, que a palavra de Deus vindicada se mova através dele e prove que ele é enviado de Deus. Quando ele vier,
detonará essas eras, por certo fará. Ele terá contra si essa igreja de Laodiceia. Certamente ele terá. Eles o fizeram em toda a era. Não mudará nesta era, tem que ser o mesmo. Note agora, a igreja de Laodiceia, o mensageiro terminará a era de Laodiceia. O sétimo anjo consumará todos os mistérios que têm sido perdidos anteriormente nas batalhas pela verdade. Então, quem termina tudo? Nós olhamos lá em Apocalipse 10, 7, nós estamos lá com Apocalipse 10, 7, né? Lá que nós estamos. Na voz do sétimo anjo, o segredo de Deus se cumpriria. Então, aqui está, o sétimo anjo consumará. Por isso que eu usei consumará. Vocês lembram que eu usei essa expressão? Então, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então, este sétimo anjo, nós vamos dizer que ele tem uma comissão. Ele tem uma comissão, ele é o sétimo, ele é a conclusão. É a conclusão. Então, volte aqui. Note agora, a igreja de Laodiceia, o mensageiro terminará a era de Laodiceia, o sétimo anjo consumará todos os mistérios que têm sido perdidos anteriormente nas batalhas pela verdade. Então, todas aquelas batalhas pela verdade, teve mistérios ali que foram perdidos. Você conseguiu entender isso ou não? Durante as eras. Não é que não tinha verdades, mas teve batalha. Se levantou Lutero, porém não tinha toda a verdade. Isso é claro, não é, irmãos? Para nós, né? Ele só tinha justificação. Por isso que você vai encontrar durante as eras, né, alguns mensageiros durante as eras, até mesmo Lutero, Wesley, com algumas coisas. Você fala, mas era o mensageiro? Então, ele, para aquele momento, para aquele tempo, ele tinha uma mensagem específica. Por exemplo, Lutero, qual que era a mensagem? O justo vive por fé, justificação. Correto? Ao longo veio outro mensageiro chamado John Wesley, com santificação. Ele não a tinha toda a verdade. Que foi o que ele disse um pouco acima, né? Levantou Lutero, porém não tinha toda a verdade. Então vocês têm que estar acompanhando comigo ali. Levantou Lutero, mas ele não tinha toda a verdade. Wesley tinha? Wesley tinha toda a verdade, irmãos? Está escrito aqui, né? Wesley também não tinha. A Bíblia disse, a igreja de Filadélfia. Então vem a era da igreja de Laodiceia. A era da igreja de Laodiceia. Porém, vem a era da igreja de Laodiceia com o batismo do Espírito Santo, os pentecostais. Vocês compreendem isso? A restauração dos dons. Porém, eles confundiram tudo e regressaram diretamente ao formalismo, como fizeram em primeiro lugar. Quando ele olhou como o alfa e o ômega, sua mão colocada desse modo para um lado e para o outro, o primeiro e o último, seu espírito caiu no dia de Pentecoste e encheu aquele grupo. Então, ele está falando aqui sobre nós observarmos que ele fala
sobre o Alfa e o Ômega. Sobre o primeiro e o último. A primeira era e a última. Então ele disse, quando foi derramado lá, ela gradualmente se esvaziou até que passou através das eras das trevas. E começou lá na primeira era com Paulo, e depois nas eras negras que nós citamos aqui, esses dias, não sei se vocês vão lembrar, conhecido como a Idade Média, onde nós falamos sobre os escapados, que foi a era de Sardes. A era de Sardes. Então ele disse, ela gradualmente se esvaziou até que passou através das eras das trevas, veja bem, os 7 castiçais de ouro, as 7 eras da igreja, a última era foi a que estava mais afastada dele. E isto foi quase aproximadamente 1000 anos de trevas da Igreja Católica. Então, quando chega na era de Sardes, nós temos que olhar a era de Sardes e ver que eles foi quase 1000 anos de trevas da Igreja Católica. Então, coloca para mim lá. Eu não vou nem rabiscar o sermão hoje. Coloca para mim lá a foto das 7 eras da igreja, aquela imagem que tem as 7 eras, os castiçais, né? Que eu quero que os irmãos vejam esta era de Sardes, aonde o profeta está levando nós aqui. Coloca lá. Acho que essa aí é bem simples, né? Olha lá. Não sei se vocês conseguem enxergar ali. Vamos ver aqui. Mas nós vemos aqui que ele está dizendo de Éfeso aqui, ó, aonde escureceu aqui, ó. Se vocês observarem aqui, ó, aqui a era de Tiatira começou no ano de, você não enxerga daí, né? 606 a 1520 dá quase 1000 anos. É isso que ele está expressando, dá quase 1000 anos, né? Dá quase 1000 anos. Ó, aí entra 1520, né? A 1750. Então, Tiatira, né? Sardes aqui, disse aqui, principalmente aqui, nós vemos aqui quase 1000 anos, né, de trevas. Olha só, 1000 anos. A era de Laodiceia começou em 1906. Nós estamos em que ano? 2022. Dá quantos anos? Faz a conta rapidinho aí. Dá 116 anos, Rebeca? Isso? Isso, 116 anos. Se dá para vocês terem noção, a era de Laodiceia está com quantos anos? 116 anos. É isso? Vocês estão entendendo? Conseguiram entender? Quantos anos tem a era de Laodiceia? 116 anos. Está podre do jeito que está. Imagina Tiatira com 1000 anos, quase 1000 anos. Não sei se vocês conseguem captar isso que eu estou dizendo. Com 116 anos, está nessa situação? E Tiatira, que foi quase 1000 anos. Tiatira foi 914 anos. Por isso que ele disse aqui, irmão, presta atenção, a era de Tiatira foi 914 anos. Aproximadamente 1000 anos de trevas da Igreja Católica. 1000 anos de trevas da Igreja Católica. Nós só estamos com 116 anos. Está desse jeito? Vamos lá então, mais um pouquinho aqui.
Então Lutero começou a trazer a luz seguinte, um pouco mais perto da palavra. Então, aí nós vemos Lutero, aqui, Lutero, sai Lutero, começando a trazer um pouquinho mais de luz, na era de Sardes. Né? Vou deixar aqui, que aí depois se precisar usar, fica aqui. Vamos lá agora na mensagem continuada aqui. A próxima luz veio um pouco mais perto. A luz seguinte, Laodiceia. Então regressou direto conforme fez em primeiro lugar. Entrou diretamente na mesma confusão que entrou em primeiro lugar. Não vê ao que me refiro, ele está dizendo, vocês estão entendendo o que eu estou me referindo? Que as eras da igreja, né, tinha luz, mas eles se organizavam, entravam em confusão. Diz Laodiceia também. Agora observe, há muita verdade perdida ali fora. Por quê? Onde outros se comprometeram na verdade. Porém, este sétimo anjo, ele não se comprometerá em nada. Pouco amém, assim, né, de quem está prestando atenção aqui. Pouco amém de quem crê nesse sétimo mensageiro aí que... Não, eu digo assim, irmãos, presta atenção. Esse sétimo anjo, esse último anjo, ele não vai se comprometer com nada. Agora ali que entra a expressão. Ele faz o quê? Ele reúne todos os cabos soltos. Todas as pontas soltas, né?